Eu sei que você já viu aquela cena. Goku Instinto Superior e Vegeta Ego Superior juntos. Os dois no pico. Os dois nocauteados com um soco. E quem fez isso? Não foi Broly. Não foi Jiren. Foi o Freeza. O mesmo careca que virou picadinho nas mãos do Trunks do futuro lá no começo de Z. O mesmo cara que passou mais de 1 hora apanhando do Broly feito saco de pancada enquanto Goku e Vegeta faziam a fusão errada 2 vezes. Esse cara agora é tão forte que o mangá colocou ele como potencialmente próximo ao nível de um deus da destruição. Mas aqui entra a pergunta de 1 bilhão de zenes. Se o Black Freeza enfrentar Bills, deus da destruição do universo 7, isso seria uma luta, ou seria uma sessão de fisioterapia para o Bills esquentar o braço? É isso que a gente vai dissecar hoje. Feitos concretos, mangá na mão e análise real. E antes de a gente entrar fundo nessa análise, se você é novo por aqui e curte Dragon Ball com análise séria, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se esse tipo de conteúdo te agrada, já deixa o like agora, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente da comunidade. Agora vamos ao que interessa. Antes de qualquer comparação, a gente precisa entender de onde o Black Freeza veio, porque a progressão dele é, objetivamente, uma das mais absurdas de toda a franquia. Vamos usar um benchmark simples aqui. No arco Ressurreição de Freeza, o Freeza treinou 4 meses pela primeira vez na vida. Isso mesmo, o cara nunca tinha treinado antes e chegou no nível do Goku Blue. Goku, que tinha acumulado décadas de treinamento, o Super Saiyajin Deus, o Blue, tudo isso equiparado em 4 meses. Mas o Freeza cometeu um erro clássico de jogador ansioso. Usou uma transformação nova sem testar. A forma dourada drenava aqui demais porque ele não estava acostumado com ela. Foi por isso que perdeu, não por falta de poder bruto, mas por gestão de recurso. O próprio Goku admitiu isso. Aí vem o salto mais importante. No mangá, é revelado que o Freeza encontrou uma câmara temporal parecida com a Sala do Tempo da Terra e treinou lá por 10 anos completos. Voltou com a forma Black. E o que ele fez com ela? Derrotou o Gas, ser desejado como o mais forte do universo, com um golpe. Depois nocauteou o Goku Instinto Superior verdadeiro e o Vegeta Ego Superior, juntos, com um soco cada. Não foi uma luta, foi uma checagem de status. E antes que alguém diga, mas o Goku e o Vegeta não estavam no máximo. Sim, estavam. Poderiam até estar cansados pela luta com o Gas, mas ambos estavam transformados. O próprio Freeza poupou os dois de propósito, deixando claro que eles nem eram o foco. Isso é relevante. Guarda essa informação. Agora vamos falar do outro lado da moeda. E olha, eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer comparação. Bills não é só forte. Bills é um problema de escala diferente. Quando ele apareceu no arco Batalha dos Deuses, o cara esmagou o Goku Super Saiyajin 3 no estado suprimido. Depois humilhou o Gotenks, Gohan Místico e o Vegeta Super Saiyajin 2 com raiva. Tudo isso de passagem, sem nem se esforçar. E Goku, lá na época, deixou escapar uma das frases mais pesadas da franquia. Mesmo se eu me fundir com o Vegeta, ainda seríamos inferiores a Bills. Fusão. O trunfo definitivo de Dragon Ball, descartado como insuficiente. Mas o que realmente importa aqui não é o Bills do filme de 2013, é o Bills do mangá atual, que é onde o Black Freeza existe. E no mangá, o Bills é ainda mais absurdo. Durante o arco Granular, ele aparece e humilha casualmente o Vegeta Blue Evolution, uma versão do Vegeta superior a tudo que tinha enfrentado Bills antes, como se fosse um exercício de aquecimento, sem transformação especial, sem esforço visível. Mas tem um detalhe que muita gente ignora aqui. O próprio Akira, em entrevista, chegou a colocar uma escala numérica na época do filme. Goku Deus em 6, Bills em 10, Whis em 15. Essa proporção foi parcialmente invalidada pelo Power Scaling posterior, mas ela revela algo importante sobre a filosofia do personagem. Bills foi construído para ser um teto que Goku e Vegeta correm atrás, mas nunca alcançam de verdade. E o mangá reforça isso. Até o momento em que o Black Freeza aparece nocauteando o Instinto Superior e o Ego Superior, Bills ainda está acima deles. Isso foi confirmado. Não é especulação. Então a pergunta real é: o salto do Black Freeza foi grande o suficiente para fechar essa distância? A gente tem 2 personagens sem teto confirmado, mas existe uma diferença fundamental entre eles que vai além de número e de soco. Posição na hierarquia do universo. Bills não é forte por acaso. Ele é forte por função existencial. Deuses da destruição foram criados para destruir. O universo literalmente os sustenta nesse nível de poder porque precisa deles assim. O Freeza, por mais absurda que seja sua progressão, é um mortal que treinou muito. Isso é impressionante, mas impressionante não é o mesmo que equivalente. E o mangá deixa isso claro de uma forma que muita gente passa batido. Quando Bills humilha o Vegeta no arco Granular, ele não está suado, não está sério, está entediado. Existe uma diferença qualitativa entre um personagem que derrota alguém no limite e um personagem que derrota alguém como reflexo. Bills está no segundo grupo. O Black Freeza, por mais devastador que tenha sido contra Goku e Vegeta, ainda estava engajado na luta, ainda estava demonstrando algo. Isso, dentro da linguagem de Power Scaling de Dragon Ball, é um indicador narrativo claro de hierarquia. Bills é reconhecido como um dos mais fortes entre os 12 Hakaishins, então mesmo que Freeza alcançasse o nível Hakaishin, ainda seria inferior a Bills. A matemática
matemática aqui não fecha a favor do Freeza. Mas aqui tá a parte mais interessante de tudo isso, que me faz acreditar que essa luta vai acontecer em algum momento. O Freeza declarou no Torneio do Poder que um dia derrotaria o Zeno, não o Bills, o Zeno, o ser mais poderoso de toda a existência no universo de Dragon Ball. Isso não é arrogância aleatória. Dentro da construção narrativa do personagem é uma bússola, é pra onde ele está caminhando. Isso significa que Bills não é o destino final do Freeza, é uma etapa, uma parede que ele vai precisar quebrar no caminho para o objetivo maior. E é aí que a história fica interessante de verdade. Porque se o Toyotaro seguir a lógica de progressão que ele mesmo estabeleceu, 4 meses para chegar no Blue, 10 anos para passar do instinto superior, o próximo salto do Freeza precisa ser ainda mais absurdo. E o único obstáculo narrativo que faz sentido para esse salto é exatamente Bills. Não como alguém que ele vai humilhar facilmente, como alguém que vai testá-lo de verdade pela primeira vez desde que voltou com o Black. Então, para responder a pergunta do título de forma completa, hoje, com o que temos canonicamente estabelecido no mangá, Bills vence. Mas daqui pra frente, dentro do que a história está construindo, essa conta ainda não fechou. O Black Freeza é absurdo. É provavelmente o personagem com a curva de crescimento mais insana de toda a franquia. Mas Bills ainda é Bills, e o mangá não deixou espaço para outra interpretação até agora. Você concorda ou discorda? Deixe nos comentários sua opinião. Se você quer ver o próximo vídeo onde eu analiso se o Black Freeza conseguiria derrotar o Broly Full Power, porque essa revanche tem que acontecer, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima!